Eu acho que já deve ter. Entrou aí? Apareceu pro senhor? Deixa eu mandar mensagem aqui. Para o senhor. Pra ver se aparece aí. Apareceu agora? Agora, é nóis. Deixa eu mandar esse convite pro senhor. Boa tarde, mestre. Opa! Agora foi, agora estamos nós. E aí, tudo bem? Te Tudo colocar. bem, benção. Oxalá lhe abençoe, abençoe a mim e que não desampare ninguém. Axé. Vou mandar aqui. Vamos conversando um pedacinho enquanto a turma não entra. É verdade, nós estamos nessa prisão domiciliar, estamos Sim, vivendo a senhor. solidão do carnaval, né? Então está todo mundo aí. E eu acredito que a gente precisa, quem sabe, é, no repensar. Estamos nos superando, então reinventando. Então, das manifestações, mas quando são impedidas de participar, de ter essa ação, então a pessoa tem vontade de participar. E Sim, de senhor. repente diz, eu estou aqui desesperado porque não posso ir para o carnaval. Mas se tivesse carnaval, a pessoa estava em casa na rede, entendeu? E nada de carnaval, eu quero nada de carnaval. Mas como o pessoal diz, olha, vamos ficar em casa um pouco para deixar as águas rolarem. Aí o pessoal Pois fica é. pensando na quarta-feira, o que é que eu vou dizer quando chegar em casa, né, na quarta-feira de cinza? Como é que eu vou dizer se eu não sair, se eu estou aqui dentro? Tá? Então é isso, mas eu estou gostando de ver, de vez em quando ligo a televisão, aí tem uma notícia que grupos, tá entendendo, correram da polícia, que a polícia está botando os criminosos para É. correr. E isso aí é engraçado. Então, depois da pandemia, o pessoal vai contar. Assim, olha, durante a pandemia, a gente se reuniu para fazer um grupo carnavalesco. Mas É. o que é que a gente vai dizer, né? A gente só pode dizer isso, que fica com saudade de não ter, fica com saudade de ser e não poder, sei lá, ir. Mas estamos aqui. Uma Sim, boa senhor. tarde a todos e a todas. Vamos falar de nós. Vamos Vamos falar de falar sobre nós, nós. Vou até é, botar o título aqui. Falando falar sobre sobre nós. nós, que é mais Lívio tá aí importante. pedindo a benção pro senhor. Oxalá lhe abençoe e que não desampare ninguém. Tá? Então, Axé. o que é que a gente tem que fazer? A gente falando de nós, a gente não se preocupa, a gente não perde tempo de estar falando da vida dos outros, né? Então vamos falar de nós, falar sobre nós. Sim, senhor. Olha, eu quero agradecer a você, minha filha, porque Ah, sem você esse acontecimento não estaria acontecendo. Eu estou aqui de novo, na maior frustração, aí ninguém me ama, ninguém me quer, e eu sem saber fazer a coisa, aqui com
webcam, com arma de coisa, mas tenho, mas não sei utilizar. Aí pronto, fica nessa coisa, né? Aí de repente a gente vai lá, porque essa já é a terceira tentativa da gente fazer esse trabalho, né? E Sim, agora a gente senhor. está indo. Muito, É. muito obrigado. E eu espero que os nossos orixás, tá, possam nos agraciar através de Exu, através dos nossos legumes, para que a Claro, gente e possa estar a cada dia mais forte e acreditando nele. Porque, na verdade, tem hora que a gente fica numa fraqueza tão grande que a gente não acredita nem que o sol existe. A gente, a coisa está ruim, ai meu Deus, todo mundo está se dando bem, e eu, nada, o que foi que eu fiz, né? Portanto, a gente tem que saber que a evolução, tá? Eu estava conversando a respeito de um terreiro e a respeito de uma manifestação que veio do Rio de Janeiro. O reconhecimento que o pai de santo lá do Rio de Janeiro tinha com a mãe de santo do Recôncavo Baiano. Então, a liderança, o reconhecimento da sua hierarquia, do seu saber, e saía do Rio de Janeiro, da Bahia, para aprender e levar para o Rio, para poder movimentar e ensinar aos irmãos dele lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, de repente, a gente percebe que na Bahia, lá em Salvador, a época, tá, dos anos 60, tinha um pai de santo lá na Liberdade, tá? Não sei se é Liberdade, eu sei que, que era perto da casa de Olga de Alaquete, e o nome do pai de santo era Vicente. Tá? E eu não esquecia, porque eu tinha um primo aqui, Vicentinho, que é da casa de Alexandre. Então, quando sim, ele tocava o Laranjeiras. lagoa aqui no Siqueira-Campo, né? Então, esse pai Vicente, o que era que ele fazia lá no terreno dele? E a função dele era receber os pais e mães de santo, tá entendendo? Os, é, os graduados do candomblé, que ele fazia exatamente os trabalhos, os olhamentos, jogava o burro, então de repente está lá. Tá? Então eu fui uma ocasião para ver uma situação que não estava muito boa para mim, e eu não entrei. Tá? Ele me atendeu com os incensos e disse que eu não precisava dele porque o Xangô estava comigo. Tá? Oi, E daí foi quando o caô. Olga chegou e a gente já tinha se conhecido na reitoria da universidade e a gente ficou conversando lá, né? Aí ela mandou que eu aguardasse ao lado enquanto ela falava com o pai Vicente. Quer dizer, aquele negócio foi uma manifestação que eu guardei para mim. Agora, de repente, com essa notícia, né, com esse reconhecimento e com essa forma com que o pai de santo estava falando com raiva, que ninguém respeitava o outro, então todo mundo queria ser melhor do que o outro, ninguém respeitava a liderança, e era por isso que o candomblé não tem ninguém, não tem liderança. Então é necessário que não só o candomblé respeite a hierarquia e a autoridade do pai e mãe de santo, dos ogãs, está entendendo? E dos mais informados, como também o pessoal da comunidade negra respeite a ancianidade, a nossa ancestralidade. Então, há uma Exatamente. tradição muito boa e muito perspicaz e positiva na África, que é exatamente o respeito aos idosos. Então, Eu as vou pedir ao crianças... senhor um agora, né? Vou aproveitar essa fala do senhor, do respeito aos mais velhos. Vou pedir a benção aqui a meu Ogã que entrou, Alisson. Benção.
Abença a minha casa, a minha mãe, né? Abença ao Senhor que eu já pedi, né? Bença a todos que vieram antes, né? Em respeito a essa nossa ancestralidade. E o Senhor começou, emendou já, né? Me pediu obrigada. Mas quem tem que pedir obrigada sou eu, por poder estar ao pé do meu mais velho, né? Para mim é uma honra estar com o Senhor aqui, né? Já falei para o Senhor uma vez, até meu pai entrou agora também, bença pai. E eu estava com ele no centro, a primeira vez que eu lembro que eu vi o Senhor. Eu estava com ele no centro e eu olhei para aquela figura assim, colossal, da voz de trovão, assim, no centro, criança ainda. E eu perguntei, pai, quem é esse? Né? Para o Senhor ver... para que lhe abençoe. Bênção, pai. Para o Senhor ver a importância da figura do Senhor na minha imagem enquanto criança. Né? No meu simbólico enquanto criança. Quem é esse? Né? A imponência colossal, a voz do trovão, né? O Xangô com o Senhor aí. Então, eu que agradeço ao Senhor por poder sentar aqui, né? E poder conversar com o Senhor para a gente falar sobre nós, né? Para a gente falar, para mim e para todo o movimento, né? Aqui de Sergipe, da Bahia também. O Senhor é patrimônio vivo, né? Patrimônio vivo do nosso legado, da nossa história. A gente tem que saudar demais, né? A Casa de Cultura Afro-Sergipana, né? Que o senhor tocou por vários anos. E estou aqui com os livros que eu tenho do senhor. Não tenho todos ainda, mas vou ter, né? Estou aqui com Panáfrica, África e Anilá, Mariô, Terreiro de Baemeliana e Queloide. Inclusive, quem não tem, providencie com a cópia autografada, né? Então, vamos falar do livro do senhor, dos livros do senhor. Vamos falar sobre nós, sobre a nossa ancestralidade, né? Então, eu queria só pedir esse agô para agradecer ao senhor por estar aqui, né? Olha, meu Ogan tá dizendo aí que Severo de Acelino me representa muito. Oh, a do pé, meu filho. Todos nós nos representamos porque nós somos um. Se nós Sim, não, senhor. enquanto nós não formos exatamente essa unidade, é a unidade na diversidade, porque cada um tem suas características, cada um tem seu eu, tá? Mas o importante é que quando nós nos juntamos, nós representamos a unidade do Sim, senhor. pensamento preto, a unidade do pensamento afro-sergipano, a unidade do candomblé, a unidade do orixá, a unidade dos oduns, a unidade do Axé. Recife, a unidade da nossa ancestralidade e do nossa comunidade jovem que está aí, a nossa juventude que a Axé. gente precisa. A gente precisa promover muitas defesas, porque a nossa juventude é exatamente o nosso futuro, é o futuro. Então, quando chega uma pessoa nova num terreiro, quando chega uma pessoa nova numa roda de capoeira, quando chega uma Sim, pessoa senhor. nova num grupo de debate, quando chega, enfim, quando chegam os novos, quando se apresenta e quando chega, então eles devem ser recebidos com festa, devem ser recebidos com a maior das sinceridades, para que ele continue, para que ele volte, tá? Que ele volte sempre, que retorne aquele aconchego e comece a dar um processo daquilo que a gente chama, e que Mariô representa exatamente a continuidade do grupo, a continuidade histórica, porque as Sim, nossas senhor. crianças em Mariô são acolhidas pelas matriarcas, e são essas crianças que dão a continuidade histórica do quilombo religioso, da casa de candomblé, do assentamento e do cuidado com os orixás. Portanto, nós temos na Casa das Águas, que está na nossa casa, que está no nosso banho,
24 horas nós estamos aqui, ó, com a água, tá entendendo? E a gente tem que agradecer a toda hora, não só ao orixá das águas, mas, sobretudo, tá entendendo? A Oxumaré, mas a gente tem que chegar e dizer, Roboboia. é a água que nos sustenta. Portanto, temos que cuidar. É a água, o ar, o fogo e a terra. São esses elementos fundamentais que nós temos o privilégio de ter nos nossos orixás a sua representação. Axé. É isso mesmo. Hoje a gente conversou um pouquinho, né, antes de estar aqui. Vim preparada para fazer algumas perguntas para o senhor. Queria saber como o senhor quer começar, né? E avisar o pessoal que todo mundo fique muito livre para fazer pergunta, porque o mestre gosta muito dessa interação, né, mestre? Mas é De verdade. perguntar, responder, dialogar. Então todo mundo fique muito à vontade aí também para fazer pergunta. A gente pensou aqui num espaço de 1 hora, né? Então fiquem à vontade, né? Tem o pessoal, uma turma entrando aí ainda também. Para acender a luz. Acenda. Isso. Muito Agora. bem, a benção. E aí, a gente pode começar um pouquinho, né? Como é a nossa primeira, o senhor pode falar um pouco sobre o senhor também, né? Sobre o Aribé, aí o Siqueira Campos, sobre o terreiro do senhor no bairro Industrial, né? Pra gente ouvir um pouco dessa história e ficar gravada pra gente. Bom, na verdade, falar sobre mim é realmente muito, muito pequeno, né? Porque temos que falar da gente, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. Nós temos aqui, eu tô com 74 anos, com essa carinha de 15 anos, né? De 15! É difícil, né? Porque a gente, com 15 anos, a gente faz muita fantasia, pinta o cabelo, faz uma série de coisas. Então, Aqui, ó. a gente Pintado. né? Mas tem hora que a gente fica borocochô mesmo, mas eu não me rendo, tá? Então, Muito bem. de lá, dos canaviais de Santa Rosa, de Riachuelo, é de onde nós vemos. Ah, então me parece que aquela área de Riachuelo é a área que mais tem contribuído, não só Riachuelo, mas sobretudo Japaratuba, né? Tem contribuído, ó, Japaratuba, Laranjeiras, então essa coisa assim, ó, do Cotinguiba, já viu. Chama o Vale do Cotinguiba ali, né? Pois é. É bom. Minha casa é lá em Riachuelo também, Pois o é, Vale do então- Cotinguiba. Então, vem Zé da Bacotô, tem Nanã, tem minhazinha, né? Que é mãe Elisa, tem a minha mãe, parece que Maria José da Zaria também era de lá. Olha. Como se diz, Maria Pelagem é de Japaratuba, então a maior Sim, moça tem do Nagô de Mutalambô, benção. Pois é. Então a gente tem esse privilégio de dizer, olha, eu vim de Roma, aquilo ali, aquela área é a Roma, tá entendendo? Do candomblé, a Roma Negra, onde a religião afro se deu e burburinha e expande para todo o espaço, né? Que de repente Então a é o gente nosso tem- Egito. É o nosso Pois Vale é. do Nilo. Pois é. Então, vê, um garoto sair de lá de Riachuelo e ser exatamente o rei do candomblé no maior espaço do Brasil, né? Que foi exatamente a trajetória de Zé da Bacotô. Aí a gente percebe que aqui a gente fez história, só que as histórias estão ocultas, né? Então a gente Sim, precisa senhor. redescobrir os valores e a importância dessas mulheres que brigaram e que ficavam assim, ó, com um olho e com a boca assim, entortando a boca e revirando o olho assim, tá entendendo? Quando aparecia o pessoal
como é que se diz, da repressão, né? Porque naquela Sim, época era aquele a cavalo, então os policiais ficavam com a espada, então era a cavalaria, e muitas dessas mulheres, então, Zabé Gorda, e tantas outras mães de santo do Nagô, que pisava no chão, tá entendendo? E deixava o pessoal rodando a noite toda, ouvindo o som dos atabaques e não sabiam exatamente onde era que estavam tocando. Está entendendo? axé. Portanto, a gente tem que ver isso, se redescobrir. Tem um menino aí, é o Fernando Aguiar, é um muito pequeno, da primeira iniciação dele. Ele é realmente o, o agente mais importante dessa juventude que está aí, não só através do seu doutorado, da sua expressão acadêmica, mas porque ele realmente entrou exatamente para aprender, para ser e para estar. Então, ele tem Sim, realmente uma informação muito, muito privilegiada da história do candomblé de Sergipe. Então, sim, quem senhor. quiser conhecer qualquer evento, busque, tá entendendo? O menino Fernando Aguiar, tá entendendo? Que é um, um agente cultural muito, muito importante Sim, e um senhor. sacerdote, né? Porque ele é sacerdote de Logoedé, então representa esse processo, é exatamente o caçador do mar, essa, essa coisa toda, está entendendo? Que faz com que a gente se torne muito importante por ser exatamente daqui de Sergipe e ter exatamente esse pessoal. Então, Sim, o que é que a gente, senhor. que a E gente tem que aí, dizer? Ah, só uma parte na fala do senhor, né? Que a gente aprende, né, enquanto quem entra assim no candomblé, a Bian, a sentar, escutar e respeitar todas as casas, né? Toda casa merece seu respeito. O senhor falou, começou falando das mulheres de candomblé, né? E tem uma que já está há um tempo aí, né? Que é Sônia Oliveira, tem Josi, né? Josi Zuzarte também. Entrou aí também agora Gigi Poetisa. Benção, Gigi, como é que você tá? Né? Saudade. Tem umas mulheres também, né, que tem aquele Inzo Águas da Penha, né? Tem lá em casa também, com Mãe Bequinha, tem a continuidade também das mulheres, né? Do candomblé ainda, como essa potência de matriarcado nossa. na verdade, quando você falou de Bequinha, né, não cabe a mim falar sobre o histórico dela, mas é uma mulher revolucionária. Bequinha realmente mandou brasa lá em determinado momento, lá em Riachuelo, e que vou te contar. Então, o pessoal tem que pegar devagar aqui, na porta, tá entendendo? E Sim, tem senhor. que olhar no olho. Então, Bequinha tem a história dela, que é respeitada pelos filhos, pelos netos, está entendendo? E pelas autoridades de lá de Riachuelo, né? Sim, Portanto, senhor. a gente busca essa referência, né? E quando eu falo assim do mimetismo, que é exatamente essa coisa que os valores da cultura e do arquivo humano sergipano, né? Quando falei do Logum Edé, me referindo a esse menino, o Aguiar, tá entendendo? Que inclusive ele é de origem de lá do, do Rio São Francisco, né? Do Pará. Ah, Ó, então, Pará. quando ele chega aqui em Aracaju, já vem com aquela carga, tá entendendo? De axé muito, muito forte, porque, olha, é o rio, é o mar. E o Opará é exatamente o rio-mar. E ali ele está perto, da onde? Exatamente do Cabeço, tá entendendo? Sim, senhor. É onde a Brejo água do Grande, né? rio, é onde a água do rio, ó, bate com a água do mar. E ali ele percebe quando o rio, tá entendendo?
invade o mar e que vai adocicando a água do oceano. Tá? E também quando ele percebe quando o mar invade o rio e que estraga tudo e que de repente a gente vai ver que peixe, tubarões, está tudo lá no Rio São Francisco, porque essa coisa toda que está acontecendo tá, com esses projetos do governo que fez com que, está entendendo? E agora com a transposição do rio, a gente está perdendo, então o rio está gritando. Então é necessário que a cada dia a gente vá exatamente fortalecendo exatamente aquela comunidade ribeirinha, a comunidade tradicional do Rio São Francisco. E dizer aqui os prefeitos desse rio que tenham mais responsabilidade e comecem a tratar o rio, está entendendo? Porque o rio é a nossa vida, é o São Francisco que tem a maior identidade brasileira dentro do processo da mitologia. Então, a nossa cultura, a nossa mitologia está onde? No São Francisco. E é necessário que o São Francisco, o Opará, seja respeitado. Tá? Então... E o senhor pode até falar mais um pouco sobre isso, né? Porque os nossos povos originários daqui, né, os nossos indígenas, eles chamam o São Francisco de Opará. Então já é o nome do rio, né? É Opará. E é também uma qualidade de Oxum, né? Que é exatamente orixá do rio, né? Então não é à toa, né, que os dois chamam o rio, o nosso rio, né? Esse rio aí de grande expressão, dos encantados, inclusive de Opará. É isso. Então ali o rio é da unidade nacional, é o rio onde a resistência negra foi muito testada, é o rio onde os nossos indígenas lutaram contra os holandeses que invadiram Sergipe e que deixaram Sergipe aqui de cancela aberta, não deixaram pedra sobre pedra, e os portugueses que ficaram, correram para a Bahia, está entendendo? Sim, senhor. E quem manteve aqui a resistência de Sergipe foram exatamente os índios e os negros. Portanto, é importante que se conheça a história do negro ali do sertão, porque a gente, os nossos historiadores, só querem saber o negro do Cotimbibe, o negro do litoral. Mas é importante que a gente adentre a história do negro do sertão e, sobretudo, a questão do São Francisco. Eu agora, quando fiz aquela novela O Belo Chico, eu fiquei extasiado, porque eu não tinha conhecimento, está entendendo, daquela saga, está entendendo? Daquela pirataria que era feita exatamente com os senhores de engenho dali que mandava atacar os barcos e que fazia toda uma pirataria dentro do processo das águas do São Francisco. Eu sabia exatamente que existia esse processo aqui, está entendendo? Sim, senhor. De escravo aqui, fazendo o tráfico, está entendendo, de escravos para outras capitanias, para outras vilas. Depois de 1850, quando foi proibido o tráfico de escravos. Tá entendendo? A lei Bill-Aberden que os ingleses fizeram, né? Então, mas o São Francisco eu não tinha conhecimento. E eu fiquei realmente preocupado e cabisbaixo, porque eu não gosto de receber. Foi como se eu tivesse um tapa na cara. Quer dizer, que aqui, falando de São Francisco, mas não conhecia exatamente aquela história, está entendendo, da perversidade dos senhores de engenho, dos coronéis, está entendendo, dos tráficos e de toda essa coisa, essa corrupção, essa pirataria que era feita ali no São Francisco. Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que rezar e agradecer e dizer, olha, hoje eu aprendi, faço da história do meu estado, faço da história que agora faz parte da minha história. E, portanto, é isso que a gente tem que fazer quando a gente fala da gente, quando a gente fala de nós. Sim, senhor.
né? O senhor que trouxe esse título, né? Falando sobre nós. Minha filha, vamos falar sobre nós, né? E já começamos aí falando sobre candomblé. Nem falamos de Elisa de Airá ainda, né? Mas falamos sobre candomblé. Falamos sobre o Opará, né? Que é exatamente onde nós estamos, né? Tem ali o Cabeça, o senhor citou. Tem a região toda de Brejão dos Negros. Um salve pro pessoal de Brejão dos Negros, que eu gosto muito, né? Que é exatamente esse pessoal quilombola de resistência, que é essa história que eu estou falando aí, que é muito rica, é nossa, e a gente precisa ouvir, né? A gente precisa chegar lá no quilombo, sentar ao pé dos nossos mais velhos de lá também e ouvir, né? É importante. Hoje Sim, a senhor. gente tem que ver, tem muitas professoras que estão agora com essa proposta. Quando eu andava Sim. pelo interior, no projeto cultural de educação de Amulugu em várias escolas, então eu sempre recomendava que os professores usassem exatamente esse processo, vamos fazer uma técnica onde a dinâmica seja exatamente uma dinâmica participativa, onde os alunos saiam da sala de aula, tá entendendo? E vá visitar a sua comunidade para completar exatamente a sua matéria. Então, vai Sim, conversar senhor. com a comunidade sobre o tema que o professor colocou. Então, teve em um município que eu esqueço agora o nome, sei que nesse município é o município do presidente do Flamengo, não, do Sergipe, tá? Depois eu digo lá. Então, o que é que houve? Os professores solicitaram que os alunos vissem na comunidade exatamente quem eram exatamente as pessoas que rezavam. Então, as rezadeiras, as pessoas que faziam parte, então as parteiras, e que Sim, conhecessem senhor. exatamente, fazendo uma pesquisa sobre a saúde da população. E na saúde da população, se ele fosse transcrevendo exatamente os chás, os remédios. Então, para cada doença, o seu chá. E isso Sim, foi um senhor. trabalho muito, muito bom. E também a dinâmica de levar para a sala de aula aquelas pessoas representativas da comunidade. Então, leva uma parceira, leva uma rezadeira, leva um padre, leva o coveiro, leva, sei lá, leva todo mundo. Tá entendendo? Para falar na E sala é de aula. importantíssimo. É importantíssimo porque hoje, né, a galera acha que porque tem um diploma, porque estudou na educação formal, sabe alguma coisa, né? Mas esse conhecimento de sabedoria das herveiras, das parteiras, das bezedeiras, não perde para ninguém, né? Não perde para ninguém. É algo valiosíssimo e que é exatamente ancestralidade da nossa cultura, né? Então tem que buscar onde? Buscar os mais velhos, pegar um padre, levar, convidar o padre para ir dar uma palestra na sala de aula. Então o garoto chega e chama um médico, e o médico vai chamar o pessoal, tá, mais representativo daquele local. E isso é importante. Tá? Sim, É sim. importante porque isso dá uma autoestima para a pessoa que vai ali atender aquele convite e um feedback muito grande, porque as pessoas que estão ali na sala de aula para receber aquela orientação são pessoas que conhecem aquele agente transformador. Então, aquela pessoa que está nos estudando conhece aquela rezadeira, os estudantes conhecem o padre, os estudantes conhecem e sabem o que é que eles estão dizendo. Sabe Sim, quando ele fala da cachoeira, do local, fala quando fala do posto, e dá o nome do posto médico, e fala das enfermeiras, e dos problemas e das questões do município. Então, isso é muito, muito importante.
E muitos dos professores é, aceitaram e aplicaram essa experiência, né, como uma parte metodológica de sua ação na sala de aula. Mas o que é que ocorre? Nós não sabemos exatamente como é que está o problema das escolas, o problema da educação, porque todos nós temos problemas e os professores têm problema, os alunos têm problema. Então, de repente, a gente está vivendo uma questão muito grande. Tá? Então, por conta de uma ação que não foi nem política, quando o nosso projeto de educação foi extinto, né, pela secretaria, tá? Sim, Não João foi uma homologou várias questão, escolas, né? não foi uma questão política, foi uma questão pessoal, que não nem sequer do pessoal da educação, mas do lado de fora, do lado de fora, está entendendo? E deixou muitos professores, muitos alunos preocupados, porque inclusive vinham aqui me pedir para retornar, para dar palestra, e eu dei muitas palestras, está entendendo? Sem o crivo da Secretaria de Educação sem receber um único centavo. Está Sim, entendendo? senhor. Depois ainda dei o curso de Relações Raciais para a Polícia Militar, na época do comandante João, né? João Paulo. Foram 8 turmas que nós formamos ali na Polícia Militar e, de repente, a gente vai percebendo que não está havendo um retorno, está entendendo? Não está havendo feedback, porque de tanto, hoje não sou mais, eu não estou mais sozinho em relação à questão da cultura negra na sala de aula. Tá? Sim, Mas, no senhor. entanto, a gente percebe que não avançou nada. Nós somos um povo que temos vergonha de reconhecer as nossas, sei lá, a nossa cultura e reconhecer as nossas deficiências. E daí o que é que a gente faz? A gente começa a tocar o pau, esculhambar e abandonar. Então, Sergipe, É, é, quando eu vou digo, pe- gente, Sergipe é um estado riquíssimo. Sim, Sergipe tem as maiores cabeças pensantes do Brasil. No entanto, Sergipe não valoriza Sergipe, porque Sergipe não conhece Sergipe. Existe o Sergipe oficial e o Sergipe marginal. É como se fosse uma estrada de ferro. Então, tem um trilho de um lado, um trilho do outro, que nunca se junta. É um negócio paralelo. tô Aí, de entendendo. repente, fica Tô o Sergipe, entendendo. Sergipe oficial, andando, e o Sergipe marginal também. Só que um não olha para o outro. Não há nenhum programa de valorização da comunidade negra aqui no Sergipe, mesmo sabendo que nós somos 87%. A Sim, população senhor. absoluta de Sergipe é negra. E, de repente, o que é que a gente percebe? A gente percebe essa coisa, está entendendo? Outro dia a gente ouve de manhã que mataram um fulano de tal. E a polícia fez isso, que a polícia fez aquilo. A nossa juventude negra está em perigo. Com Então, se certeza, a mestre. gente não guardar, se a gente não promover, se a gente não defender a nossa população, a nossa juventude, como é que a gente vai ficar? Então, é necessário que a gente comece a bradar, está entendendo? A discutir e buscar soluções para o problema. Sim, Então, senhor. chega de olha, vamos fazer o seguinte, na polícia, olha, não pode estar saindo assim, matando, atirando, esquartejando os nossos adolescentes. Aí a polícia vai se defender. Mas, de repente, quem é o culpado? O culpado é o governador. Não se está tratando de governo, não, está tratando de Sim, governador. Porque quando o Jacques Barreto entrou, foi exatamente o início da maior chacina, da maior violência policial que teve aqui em Sergipe. Mas
violenta do que a que João Alves fez na época quando ele invadiu Itabaiana. Eu vou pedir uma parte para o senhor, né? Porque eu sei que o senhor, né, acredita muito nessa questão da educação, né? E aí eu lembrei muito daquela lei, né, do 10.639, que diz que a gente tem que estudar, né, a nossa história nas escolas. Claro. A Alisson está dizendo aqui, né, para a Alisson está dizendo que essa conversa é muito boa, né? Parabéns. Margot está dizendo, né, que essa tal irmandade tem dificuldade de recolher as nossas potencialidades e honrar os feitos uns dos outros, né? Acho que foi quando o senhor estava falando de trilho, exatamente do trilho mesmo, né? Minha mãe apareceu aqui na live, cheiro, mãe, benção. Eu sei que o senhor foi muito próximo também de outro nosso mais velho, que foi Abdias do Nascimento, né? E aí, não só essa questão da educação, né? Ele foi um grande defensor da nossa educação, né? E como também ele trouxe essa questão no livro dele, né? O genocídio do negro brasileiro, né? Estão matando os nossos jovens. E não é de agora, né? Estão matando a gente fisicamente, estão matando a gente no nosso conhecimento, né? Deslegitimam o nosso conhecimento. Estão matando a gente quando não reconhecem os nossos livros, né? Os nossos mais velhos. Estão matando a gente quando colocam a gente para esperar na fila, porque a pessoa preta teoricamente aguenta mais, né? Então, como foi essa coisa assim do senhor, da proximidade de Abdias, né? E essa questão aí do genocídio, né? Do genocídio do negro brasileiro? Olha, na verdade, Abdias Nascimento, a gente começou, a gente fundou o movimento negro aqui em Sergipe. Sim, senhor. Inspirado em Abdias Nascimento, em Solano Trindade. Solano Trindade e Abdias Nascimento, eles fundaram em 1930 a União do Negro, o movimento negro unificado, brasileiro, né? E daí o que é que ocorre? Lá em São Paulo, Abdias Nascimento abraçou a causa. Solano Trindade saiu do Recife, foi para o Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, está entendendo? Levou esse material, juntou com a cultura. Observe bem, Abdias Nascimento tratou a questão do negro com cultura e com educação. Solano Trindade tratou a questão do negro com cultura, com educação. Ambos foram taxados de comunistas, ambos foram presos, ambos foram exatamente discriminados, e ambos são silenciados pelo movimento negro e pela comunidade negra. Olha, quando Ana Lúcia mandou a Cleo vir aqui para perguntar, para informar, para me dizer que eu tinha sido indicado para um prêmio Abdias Nascimento. Então, a comenda. Eu realmente fiquei aqui, naquela brincadeira, né? Não sei o que, toda, mas por dentro eu estava que não conseguia expressar o meu sentimento. Muita honra, Olha, eu fiquei em ebulição, e não dei aquela importância, não visualizei a importância que eu estava sentindo, está entendendo? Sim, senhor. E se a menina tudo bem, diga que eu aceito, aquela coisa, né? Evidentemente que antes eu já tinha brigado com um menino, que ele rejeitou a nível nacional a comenda Abdias Nascimento, porque ele disse que era política, que não sei o que, eu deixei de lado e de repente aparece aqui na minha porta, na minha casa, dizendo que eu estava com o prêmio Abdias Nascimento, uma comenda. Então, de repente, eu sou comendador pelo aspecto de Abdias Nascimento. E aquilo eu fiquei com Deus, Aí tudo bem. Menina, quando eu adentrei
Assembleia Legislativa, eu tomei um susto enorme. Tá? Fui recebido com um toque de alugar. Olha! O pessoal lá tocando, olha, foi aquele negócio. E eu entrando, subindo aquela rampa, acompanhado de Ana Lúcia. Olha, eu não via mais nada. Eu entrei, tá entendendo? E, olha, foi um negócio assim mágico. Tá? Depois que terminou, eu fui apresentado a duas senhoras. E eu vim saber que era exatamente a mãe de santo, né, que estavam ali, tá? Que a menina de lá do das Águas. Tá? Mãe Jaciara, né? Sim, mais outras duas, tá? E eu fiquei, era para falar com os órgãos, né? Para agradecer a ele, mas eu não conseguia. Eu sei que depois que acabou a festa, eu fiquei assim, né? Mas eu não falei com fulano, mas não falei com fulano. Quer dizer, e veio até a vice-prefeita da Bahia, tá entendendo? A época eu era do PPS, ela era do PPS e veio da Bahia para me prestigiar. Tá? Então, quando eu cheguei lá e foi apresentar aqui, a vice-prefeita da Bahia foi o presidente da Câmara, o vice, né, da Assembleia, que me apresentou, e ela usou da palavra. Ela é professora lá na Universidade Federal da Bahia, e eu também não agradeci, não interagi. Olha, eu fiquei todo besta. Eu só sei bem que eu li, que eu saudei o pessoal com uma Abdias Nascimento saudava, tá? E li exatamente um poema, tá? Que se tratava exatamente sobre a árvore do esquecimento. Então eu li para uma companheira lá e fora disso, eu não entendo, não me lembro mais nada, apesar de ter uma série de fotografias. Então, quando se trata de Abdias Nascimento, que é exatamente o nosso ícone, tá? O negro pan-africanista, quando recentemente o professor Petrônio, né, apresentou o trabalho negro pan-africanista, Abdias Nascimento, depois, aí eu li e reli e realmente fiquei agraciado por essa identidade. Depois, eu fui considerado também em outro trabalho do mesmo professor para a Universidade de Goiás, né, sobre Severo e o panafricanismo. Evidentemente que eu entrei aqui, ó, esse livro Panafricanista, que eu fiz em 2002. Mas o primeiro trabalho de panafricanismo aqui em Sergipe foi pela uma professora, eu esqueci o nome dela, que é dessa... ela faleceu com problema de câncer no seio, e é da terra onde tem aquela corrida do jegue, Itabi. Essa professora, em 68, me parece, logo depois que a universidade foi aprovada, ela apresentou o trabalho sobre o panafricanismo. Tá? E em 2000, tá? Eu comecei a juntar para fazer exatamente a edição. Mas eu comecei a acompanhar e fazer o trabalho antes mesmo de 2000. Então, 1998, por aí, tá? E fui juntando. Tá? Então, aqui em Sergipe tem essa senhora, não sei o que, Leite, e também tem a Josefina, professora Josefina, pronto. Que trouxe Josefina Leite. O pan-africanismo aqui para Sergipe. E a Teresa Prado trouxe exatamente a negritude, que a Teresa Prado era professora de francês, né? E ela se envolvia muito com a questão do negro, ela, no Demarque, tá entendendo? E logo assim que foi apresentado os estudos lá na França,
tá entendendo? Com MCZ. o Cezé, tá entendendo? E que Sim, foi senhor. exatamente aplaudido por um francês mais importante lá, brigando em um francês branco, né? E que está ligado à questão da filosofia. Cá, aqui aparece Teresa Prado falando sobre a negritude. Olha, foi uma coisa fantástica, um negócio mágico aqui em Sergipe. Sergipe foi o primeiro estado do Nordeste a falar sobre a negritude e sobre o panafricanismo. Nas Sim, senhor. duas, nas duas é fácil. Então, como não gostar de um estado desse? Como não criticar um povo desse? Está entendendo? Que não valoriza os seus. Quem é que conhece Teresa Prado aqui? Quem é que fala aqui de Josefina Leite? O pessoal, olha, silencia. Não é só a pessoa de Severo, não. Não é só o negro que é silenciado, não. Teresa Prado é branca, uma mulher da elite sergipana. Núbia Marques, que fez um trabalho fantástico, tá? Quando o presidente do Congo Belga foi assassinado em Bumba, Núbia Marques aqui, Sim, Lumumba, sim. transcreveu aquele poema Lumumba Morreu, que foi interpretado. Eu interpretei através do companheiro Dr. Um ator, ainda não que hoje é professor de educação física, tá? E o que é que ocorre? Ninguém fala. Sim, senhor. Ninguém fala. Então é necessário que esse pessoal fique citado. Gente, não goste de mim, mas cite. Olha, o trabalho de Severo, olha, Núbia Marques, olha, tem ali, ó, Petrone, tá entendendo? Tem fulano, tem aí, ó. Eu sempre estou citando essas pessoas que fizeram parte da minha história. Quando eu faço, quando eu estou em algum local, a primeira coisa que eu falo, quando eu estou falando sobre o negro, sobre o índio, eu cito logo Beatriz Voz Dança, tá entendendo? E coisa, olha, não é nenhum favor, é um respeito. Eu falo sobre Luiz Antônio Barreto, eu esculhando todo mundo aqui em Sergipe, tá entendendo? Numa provocação para que a gente possa colher isso. O elemento Sim. mais importante daqui, das nossas leituras, tá entendendo? Das nossas narrativas e da história de todo esse processo, é Jacques da Silva Lima. Jacques está aí mudo. Jacques não morreu, não. Jacques está aí. Então morreram com Jacques da Silva Lima. O homem que fez a história da literatura sergipana, o único volume, o outro volume está aí, e até hoje não foi publicado. E de repente você percebe que o Estado tem uma tal de uma editora, tá entendendo? Por que não edita Jacques da Silva Lima? Tá entendendo? Por que não edita a Aglaé, que de repente esse pessoal para fazer um trabalho tem que pagar? O senhor pagou, né? Muito pra... Eu pago. Eu tenho meu... Aqui, ó, Memória Afro. Eu não faço parte da elite, tá? Relógio então, o que é aqui. que ocorre? Tá? A gente tem que verificar isso. Tá? As pessoas, os estudantes, precisam conhecer, tá? Não só... Então, de repente, não, Beatriz fez um trabalho. O trabalho de Beatriz é trabalho de sala de aula. É um trabalho paradidático. Não é trabalho só para o universitário, não. É trabalho para o curso médio. Está entendendo? O fundamental. O estudante tem que ler ali, ó, tem que saber o trabalho a respeito da talheira, do folclore sergipano, das tradições, e isso vai lá. Não é quando ele chega na universidade que vai falar sobre a etimologia, que vai pegar. Ele tem que pegar o trabalho desse pessoal na sala de aula, dentro do curso fundamental. E é por Deixa eu isso aproveitar que o senhor, né, em termos de conhecer, né, os nossos. Se o senhor pudesse, a gente marcou 1 hora de live, né? Faltam 8 minutos.
E aí, nesses 8 minutos, né? Num instante, foi num instante ligeiro. Mas assim, quem tá aqui, que acompanha os próximos domingos também, porque, né? A ideia é ser 1 hora para ter essa continuidade, né? Aos domingos a gente ir falando sobre nós. Hoje foi esse tema, próximo domingo vai ser outro e assim vai. Mas eu queria pedir para o senhor, né? Para aproveitar que o senhor tá aqui entre a gente e quem melhor que o senhor para falar do livro do senhor mesmo, que falasse para a gente um pouco, trouxesse essa nossa literatura, né, negra e sergipana, e falasse um pouco do panafricanismo, do que é Panáfrica, do que é esse livro para o senhor. Olha, o panafricanismo é exatamente o processo da dinâmica da unidade, Sim, senhor. onde em todos os continentes, a presença do negro está a presença da África. Sim, E senhor. foi feito exatamente isso. Então, essa formalização, esse conhecimento e esse respeito ao continente africano, ao homem africano, a sua importância, sobretudo, de todo o processo em que a África é tida e a vida é exatamente como baixa inferior. Então, houve esse processo de que levantar Elevação. a elevação do africano, da cultura africana, a Sim, senhor. identidade. E isso deu exatamente em todos os aspectos. Sergipe foi o que primeiro saiu na frente, trazendo exatamente essa bandeira. Agora, nós estamos percebendo que na Bahia está tendo exatamente esse encontro e que eclodiu também lá em São Paulo. Então, você Sim, vai senhor. encontrar o panafricanismo, o debate panafricanista em São Paulo e Sim. na Bahia. Então, você não vai encontrar assim, Rio Grande do Sul, não tem muito do Agora está contexto se difundindo africano. mais, né? É sim, mas você não encontra o debate panafricanista com facilidade no Rio Grande do Sul e nem em outras partes. Tá? Então, nós temos aqui uma série de autores panafricanistas, está entendendo? Tem o Sim, seu senhor. fundador, que foi exatamente execrado, não só pelos Estados Unidos, pela MAF, pelo FBI, mas sobretudo Sim. por negros. E ele terminou exatamente alijado, exatamente como é, meu Deus, eu toda hora estou esquecendo o nome desse país. É o local do reggae, da Jamaica. Tá? Jamaica. Então ele foi Ah! exatamente. O senhor está falando, por acaso, desse jovem aqui, Mas Marcos Garvey? é esse mesmo. O Esse Garvey. jovem aqui, Marcos Garvey, É. o Ele brabo. foi exatamente onde ficou. Quando ele foi, que perdeu muitos navios, muitas Sim, coisas que ele senhor. havia colocado à disposição do contingente negro, praticamente ele foi execrado dos Estados Unidos. E ele foi para a Jamaica, onde tentou relevar, mas terminou Sim, perecendo. Tá? Então, foi. o marco é grave, o grave, o Sim, Marcos Greve, ele representa o, o elemento mais importante do negro, que é exatamente aquele de se reinventar. sim, senhor. Vamos nos reinventar e Sim, jamais senhor. dizer não. Então, todo esse, você vai encontrar que essas mudanças desse processo filosófico dentro da ciência e dentro da sociologia, você vai encontrar que os autores negros são os mais importantes. E dentro desses mais importantes estão exatamente os negros de influência francesa, ali da colônia francesa. Está entendendo? E a gente vai perceber que a França não dá
o mínimo, não dá a mínima para esses negros. E que ainda Pois hoje a é. França fica se alimentando do sangue das antigas colônias. Então é Exatamente. importante que a gente começa a perceber que a luz, o look da luz da França não chega exatamente para as suas antigas colônias, não. Tá? E É, que o arruma e de o negro que senhor, tem lá na França são sim, execrados sistematicamente. o senhor fala de Garvey, né? Eu achei excelente que o senhor tenha falado de Garvey, porque ele vai fazer exatamente esse processo que o senhor está falando, de elevação do povo preto, né? Mas De é claro, renascimento da nossa sim, cultura, da sim, efervescência, sim. né? E ele vai trazer aí um alimento, um elemento e alimento, né? Também espiritual. O projeto dele é fantástico, né? É espiritual, é político, é educacional, é industrial, né? Que é o elemento da África para os africanos. É um movimento progressista. É um movimento progressista de elevação e Exatamente, reconhecimento do elevação. negro. Não Sim, se senhor. trata de fazer reprimenda e de dar porrada no branco. É simplesmente o valor. Exatamente. Qual é o seu elemento importante? Então, o fator humano do panafricanismo é o negro, é a cultura Sim, senhor. negra, a Sim, ciência senhor. negra, é a, 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 a arte negra. Tá? Então, quando se É isso fala aí. nesses companheiros, tá? E a gente vai verificar que a gente fica voando. Né? É. Eu Olha, realmente mestre. fico besta quando estou envolvido nisso. Vocês me desculpem se eu não fui muito. Oxente, pelo contrário, a gente não desculpa não, a gente que agradece, Ai, né? meu Deus do Tem céu. um rapaz chamado Luiz Carlos dos Santos falando boa tarde a todos, um salve a mestre Severo e Michele. Boa tarde. Opa, salve. É, meu pai tá falando aqui, temos muito material para as próximas lives e, portanto, olha ele, olha, e, portanto, outras feijoadas. Repare, mestre, Opa! tá querendo feijoada. Interessante que ainda tem feijoada aí, eu ainda não comi hoje. Estou só Oi. aguardando a live para chegar lá, ótimo. E mandar brasa. Ontem eu Então, descobri, ontem eu descobri chega... que era carnaval, aí fui ali, Sim, comprei uma cerveja e não tinha sim. ninguém aqui nem nada. E eu fiquei aqui de madrugada bebendo cerveja sozinha, de sofrete. Como é que a gente passa uma coisa dessa? Eu estou abandonado, eu estou solitário, eu estou na solidão. Mas eu não Essa fiz muito pandemia ainda. veio, né? Focando. Eu vou fazer o seguinte, já temos 1 hora de live. Ok. E eu queria que o senhor deixasse então. Olha, minha mãe também se escalando. Meu Deus, meu pai, minha mãe, pelo amor de Deus. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem hoje de Panáfrica, né? Já que falamos de Abdias, falamos sobre panafricanismo, falamos sobre Garvey. Se o senhor quiser deixar uma mensagem, a gente encerra hoje e domingo que vem tem mais. Ok. Panáfrica, eu busco exatamente a expressão do conjunto do negro, o negro enquanto agente da felicidade, agente do desenvolvimento e, sobretudo, da tradução. E nesse processo eu quero assinalar exatamente Laranjeiras, Eira, que mostra exatamente o Aramefá de todo um processo. Então, a gente busca, nesse panafricanismo, salientar, aceitar e reconhecer o meu filho preto, o meu filho branco, o meu filho de todas as cores. Eu quero salientar que Panáfrica assinala exatamente a união na diversidade, assinala a nossa natureza universal, a África como nosso berço, a África como nossa nação. E a África está em todos nós, não necessariamente lá no continente africano, mas a África é aqui,
Então, a África segue pano. A África segue pano. E o abraço pan-africanista para todos e desejo que a festividade de Momo continue dentro de um processo pan-africanista. Até e que Oxalá nos Axé. abençoe a todos e que eu peço a benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, para que a gente possa ter uma recepção muito calorosa aos povos do norte, ao povo do sul, do leste e do oeste. Portanto, a nossa ancestralidade é importante para que a gente possa pensar e falar de nós. Até. Axé. Abraço, mestre.